Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Productcast. É isso aí, o podcast dos Los Produteiros. Então, para quem não assistiu o primeiro episódio, eu sou a Karen. Estamos aqui com o Dani. Fala, Oi, pessoal. Dani. Tudo bom, gente? E hoje temos o Furlani, que é o nosso querido sócio aqui, que na verdade hoje quem vai entrevistar é ele. Então, Furlani vai entrevistar eu e o Dani pra gente contar um pouquinho sobre a história dos Los Produteiros. Claro que o Furlani tá aí nesse bolo aí, né, dos Los Produteiros, mas a gente vai te explicar como tudo isso começou, como que o Furlani entrou aqui nesse mundo de produteiros. E, Furlani, antes da gente começar a falar aqui dos Los Produteiros propriamente dito, conta um pouquinho pra gente sobre você. Olá, galera. Como a Karen já apresentou, eu sou o Leandro Furlani. Eu trabalhei muito tempo na área de gestão de pessoas, sou formado em RH também, estudei 10 anos de psicologia comportamental, e então sempre trabalhei também na parte de liderança, né? E dentro disso, como a Karen falou, eu veio parar nesse mundo aí, nesse novo desafio da área de produtos, saber um pouco mais, saber o que podemos ajudar a pessoa aí dentro do mercado. Então eu aceitei, porque é uma novidade, é um mistério aí, porque eu acho que todo conhecimento é importante a gente passar para frente, a gente colocar as pessoas aí para ser desenvolvida, que hoje todo mundo sabe, vocês que são da área empresarial, isso não acontece na prática. Então a gente está tentando trazer isso da melhor forma possível. Então é isso, é um breve comentário, um breve currículo. Eu estou aqui para poder saber um pouco mais dessa história com o Dani, com a Karen, como eles entraram nesse mundo, porque esse logo diferente aí, né, que traz uma curiosidade em algumas pessoas ainda, talvez hoje, né, vocês podem deixar mais claro aí para nós, para o nosso público entender esse caminho, né, esse caminho do Los Produteiros, o nome, desde o nome e o logo. Conta aí para nós um pouco. Cara, você quer contar que foi uma sacada brilhante que você teve durante a conceituação, então você quer explicar pra gente? Podemos começar aqui então falando um pouquinho do nosso logo. O que acontece, né, gente? Estávamos aí, eu e o Dani, conversando, e a ideia era a gente transparecer, né, passar o nosso conhecimento aí, nossa experiência na área de produtos. E eu com 12 anos de experiência na área de produtos, o Dani também, uns 10 anos, né, de experiência nessa área. E a gente falou, poxa, mas não vamos romantizar esse assunto, por favor. Vamos falar ali a verdade nua e crua. E aí, por conta disso, a gente acabou optando em colocar aí um bode na sala, que é sempre a gente falar a verdade, colocar o bode na sala para a gente discutir. Acho que é importante colocar os pontos para que eles sejam sanados, e isso tem que acontecer na vida do produteiro, dentro do ambiente de trabalho. E a gente envolveu ele ali no fogo, porque a gente brinca que o intuito é colocar o fogo no parquinho mesmo, as verdades têm que ser ditas, né? E no nosso logo original, esse daqui é o do nosso Productcast, ele está escrito também sem massagem, porque a ideia é não romantizar esse assunto, né? Então, essa ideia toda, ela foi feita em conjunto, viu, Dani? O Dani, principalmente nessa parte do sem massagem, ele já tinha tido uma iniciativa, então acho que o mérito aí é todo seu. Não é nosso, pô. Imagina, nosso. Vamos lá. A gente foi unindo forças aí, né? E a ideia também de lançar conteúdos em português e em espanhol veio a ideia dos Los Produteiros. A gente tem aí os nossos Los Hermanos aí que acompanham a gente também. Então a ideia foi a gente lançar não só aqui no Brasil, mas em português, né? Mas também em espanhol aí os conteúdos. Quer falar um pouquinho, Dani, você? Eu queria pegar um complemento, né, do que você comentou, cara, até dando uma ênfase nessa parte do sem massagem, para você que é novo na área, e assim como também tem muita gente nessa área, a área de produtos no digital, ela é muito nova, sabe? Ela já existe no meio fabril, cara, desde 1929, para você ter noção. A GE criou isso e ela, inclusive, ela é muito diferente daquilo que a gente faz hoje no ambiente digital. Só que de uns 10 anos para cá, começou a surgir tanto guru de produtos no mercado, uns caras que, quando você vê eles falando, é tão bonito,
você se apaixona tanto pela área, mas aí logo em seguida você fica tão decepcionado porque na vida real não acontece dessa forma. Você fica, nossa, eu vou entrar numa empresa, eu vou criar um produto totalmente diferente, eu vou puxar uma linha Inception, eu vou fazer um mapa de empatia, eu vou traçar a estratégia desse mercado, que não sei o que não sei o que lá, porque eu sou o mini CEO do produto. Você já ouviu essa, lembra, Karen? Aqui, inclusive, a Karen estava na opinião que a gente já ouviu isso, que a pessoa de produtos é o mini CEO, e na realidade ela não é, né? Então, assim, a gente quis trazer o conhecimento não só estratégico, mas tático da nossa profissão, de um jeito para falar o seguinte: olha, brother, você vai aprender as melhores ferramentas? Sim, a gente vai te ensinar todas as melhores ferramentas, mas não romantiza isso. Não vai, por exemplo, chamar um executivo para poder mostrar todo o seu processo criativo para você trazer, conceituar um produto, porque, ele vai olhar para tua cara e vai falar assim: sabe quanto custa a minha hora? É muito engraçado isso, as coisas que a gente passa nesse mercado. E muito por causa dessa desinformação. Existe muita teoria, pouca prática e muito romance que a gente vê por aí no mercado. E gurus grandes, tá? Falando de gente pequena, não. Então, acho que quando a gente conversou, eu e a Karen, sobre isso, a gente bateu muito essas ideias do tipo, cara, a gente não pode cair nessa mesma cilada de várias consultorias ou escolas que tem por aí de falar um negócio que você nunca vai usar. Não, aqui é o que você vai usar e como você vai usar. Não sei se a gente conseguiu passar essa ideia, mas o logo, ela resume esse espírito que a gente tem. Perfeito, Dani. E complementando aí também a resposta, né, que Furlane perguntou um pouquinho da história aqui. Eu comentei que a gente ia falar também como ele entrou nessa seara. Verdade. Só para contar para a galera aqui o que aconteceu, né? Eu tive essa ideia da gente fazer um curso, então já conhecia o Dani aí de longas datas, trabalhamos juntos, e eu falei: Dani, vamos fazer isso? E aí, na ocasião, o Dani falou: poxa, isso é diferente pra mim, mas eu acho que vai funcionar, vamos junto. E o Furlane, eu não conhecia, né, na ocasião, o Dani já conhecia o Furlane há algum tempo, e eles já estavam conversando sobre essa parte do digital. O Furlane tem alguns cursos mais direcionados ali na área dele já também, né? E aí a gente convidou o Furlane para fazer parte aqui dos Los Produteiros, tanto por conta dessa experiência que ele já tem com gestão de pessoas. Então a ideia, inclusive no curso, a ideia é que a gente também disponibilize não só o Furlane para ajudar a tirar dúvidas, ajudar a resolver problemas do cotidiano aí, né? Que vocês possam passar, porque a ferramenta também permite, né? A ideia é que a gente fique à disposição aí para sanar dúvidas de vocês, mas que ele traga também um pouco desse conhecimento para agregar aí, porque no final das contas a gente sabe que a área de produtos ela exige muito da comunicação, né? Então, e o PO, ele tem ali a squad que tá trabalhando ali junto com ele, é um time para você enfim, trazer qual que é o backlog, quais que são as prioridades ali, no que eles vão trabalhar e juntos criarem, né, co-criarem ali o melhor produto com a melhor técnica, né, o menor esforço ali também. Então, acho que o Furlane vai conseguir ajudar bastante nesse sentido aí. Então, acho que é um pouquinho da nossa trajetória aí, de como surgiu, de onde veio a ideia, do Furlane entrando aqui também para apoiar a gente, e por conta disso, hoje quem entrevista a gente é ele. Legal. Para começar, a pessoa está iniciando, ela não sabe muito, explica aí pra galera, pelo menos essa ideia aí, bode na sala. Quer falar, Dani? O que é que eu falo? Pode falar, cara. Essa Tá iniciando, palavras sim pra ela, falou: eu passo por isso. Basicamente, qual que é a ideia, né? A gente vê ali muitos silos entre as áreas, né? E um dos principais silos que existem ali, por exemplo, é o silo entre a área de produtos e TI. Esses normalmente são os principais, mas não que nas outras áreas tenham também, junto com a área de marketing, sei lá, comercial, então operações. Então você tem ali diversas pessoas que no fringir dos ovos ali, no final do dia,
estão trabalhando com o mesmo objetivo, mas existem, né, acabam sendo criados silos entre essas áreas. Além disso, a gente tem também toda uma visão do stakeholder ali, de saber o que de fato está acontecendo. Então, sempre que a gente fala desse termo, né, de colocar o bode na sala, é até uma expressão, né, que a K21 usa muito, tem até uma camiseta deles dizendo isso, é justamente a gente trazer os problemas. A gente não tem que ter medo de errar, né? A gente, se acontecer algum problema, se tem um problema ali, não interessa quem foi o culpado, a ideia não é apontar dedo, né, uma caça às bruxas, nada do tipo. A ideia é trazer o bode, olha, esse daqui é o bode, colocar ele no meio da sala e falar, e aí, agora a gente precisa resolver. Então, o intuito do bode na sala é sempre a resolução, é trazer a verdade do que está acontecendo, sem romantizar. O problema é esse e juntos achar a melhor solução. Basicamente é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Dani? Eu queria até, só complementando, que esse ponto é maravilhoso. Inclusive, você comentou sobre a K21, queria também mandar um abraço para eles. E o Toledo, ele tem um texto maravilhoso falando sobre o castelo de mentiras. E o que acontece, Furlane? Por que é tão importante a gente falar sobre um bode que está no meio da sala? Porque um bode que está no meio da sala, cara, se você não cuidar dele, ele vai destruir tudo. Ele vai comer todas as coisas que estão ali e vai acabar com a tua sala. Então, assim, a nossa área, especificamente de produtos, a gente é uma área que, infelizmente, a gente lida com vários problemas que a gente precisa evidenciar. Do tipo, a empresa está fazendo errado tal coisa. E a gente acaba sendo o cara que, às vezes, é muito chato, que as áreas criam resistência, porque como você está muito próximo de tudo da empresa, você está próximo do marketing, você está próximo das operações, de comercial, você acaba levantando melhoria contínua para todo mundo. Esse é o nosso objetivo também. Inclusive, a gente nem comentou sobre isso, mas acho que vale até depois a gente falar sobre. Esse é um dos princípios, inclusive, de agilidade, né? Você melhorar tudo que existe dentro da empresa. E às vezes, você chegar para uma outra parceira e falar o seguinte, olha, temos um problema no seu processo, precisamos melhorar, temos um problema no produto que atinge a tua área e precisamos melhorar, isso é difícil. Então, inclusive, é por isso que a gente até colocou você aqui, e gente, sem massagem nenhuma, tá? O Furlane é muito bom nessa parte de gerenciamento de conflitos, então ele tem um background bem extenso nessa parte de entender o próximo para poder conseguir entender o seu stakeholder, como eu vou conseguir respirar fundo, mesmo assim dar uma péssima notícia, como eu vou manter essa assertividade na comunicação. Então, tudo isso resume-se bode na sala. Boa. Então me conta aí, pegando esse bode na sala aí, pessoa que vai iniciar, ou a pessoa ainda que tem um pouco tempo de experiência na área, né? Quais são os 3 comportamentos que você acha que essa pessoa tem que ter? Nossa, essa é boa, hein? Essa é uma boa... Posso responder essa, cara? Vai lá. Ó, na minha visão, tá? Enquanto produteiro, se você está começando, a primeira coisa que você precisa ter é curiosidade. Porque não adianta você saindo fazendo milhares de cursos por aí. Inclusive, o nosso é muito bom. Sim, é muito bom. Eu preciso, né, fazer o jabá do nosso curso. Mas, se você entrar num lugar onde você não for curioso para poder também aprender com a empresa, aprender com a sua concorrência, aprender com o seu cliente, não vai adiantar de nada. Você não vai dar nenhum passo para frente nem para trás. Ou, pelo contrário, você vai, na realidade, talvez até se desmotivar mais rápido, né? Porque você vai estagnar. O segundo, que é muito relevante, que você precisa desenvolver, é as suas habilidades de comunicação. Porque assim, sou novo numa empresa ou sou novo na área. Cara, é normal você não saber as coisas. É normal. E como eu falo para você ter essa habilidade de comunicação, não é simplesmente expressar em si. Mas é você saber que assim, como você é novo, vão ter pessoas que você vai conversar que não vão entender isso. E vão te olhar e falar assim, poxa, mas como assim? Você deveria já saber, não sei o que, vai te testar. Eu já fui muitas vezes testado na minha profissão, principalmente por ser novo. Na mesma experiência, inclusive, que eu trabalhei com a Karen, eu não vou falar o nome da pessoa, porque ela se tornou uma grande amiga depois, mas minha primeira reunião com ela, cara, foi terrível. Porque ela já falou assim, você é de produtos? Você deveria saber. Eu falei, então, eu sou de produtos, mas não era deste produto.
vamos com calma, vamos situar onde realmente a gente está e vamos tentar dar alguns passos para frente. E então, assim, a comunicação ela tem que andar junto com essa parte de você ler o próximo, de você não cair na pilha de uma provocação e mesmo assim você manter a última grande habilidade que você vai precisar ter, que é a inteligência emocional. Exige bastante. Entendi. Então, eu acho que resumindo os 3 comportamentos que você falou, a pessoa tem que ser resiliente. Tem que ser bastante. Sim. E assim, mas em contrapartida, né, o primeiro não é nem a pessoa que entrou, mas é o líder que tem que desenvolver essa pessoa, né? Porém, o que eu acho que acontece na área de vocês, na área empresarial também, o líder muitas vezes não tem esse preparo pelo fato de aí entra a área de recursos humanos que não passa um plano de desenvolvimento. Que também não é, que eles falam que o RH é a área do coração da empresa. Porém, o dono, ele tampa as artérias do RH. Exato. A gente não consegue ter esse desenvolvimento. E Posso fazer um complemento com relação a isso que você falou que foi brilhante, mas aí depois, aí eu queria também escutar a Cá, porque assim, como é um papo, gente, não é combinado, eu também não sei se a Cá concorda com esses 3 comportamentos, mas é que eu preciso fazer esse gancho, porque senão eu vou perder, tá? Como o Fernando falou. Pode fazer, vocês que mandam. Falando sobre liderança em si, só para você ter noção, gente, eu não lembro de quando é esse estudo, se eu não me engano, acho que era de 2021, se eu não me engano. E no Brasil, só 7% da liderança de produtos era natural de produtos. Ou seja, se você é iniciante em produtos, é muito provável que você vai entrar numa empresa em que a sua liderança não tem clareza do que você faz, ou que você deveria fazer. Aí ela começa a confundir, inclusive, até a forma com que ela vai se comunicar contigo. Então vira um processo de você tem que aculturar o teu chefe a lidar contigo. E mesmo assim, tipo assim, isso nos pedidos, obviamente, né? E na parte de lidar com as pessoas, de gerenciar com as pessoas, ele te dá esse background, tipo, olha, aquela pessoa ali você vai mais assim, essa pessoa aqui você vai mais assim. Isso não precisa realmente saber produtos, mas é um dado importante, porque às vezes eu converso com muita gente que fala, nossa, a minha liderança ela não está preparada para isso, a minha liderança não deixa eu fazer isso. E realmente, gente, é mercadológico. Então é difícil a gente lutar contra. Até a gente começar a formar as primeiras gerações de CPOs, grandes C-levels realmente que vieram de produtos, vai um tempinho aí. E Dani, outra coisa ali que também queria reforçar na comunicação, com relação à comunicação, não só a pessoa que está chegando nova, que vai ter, enfim, que fazer a interface ali com todas as áreas da empresa, mas um pouquinho do que eu falei ali no começo também, que é você conseguir motivar as pessoas para trabalhar junto com o mesmo objetivo, né? Então, por conta disso, eu gosto muito também do OKR, porque isso traz ali para a empresa toda uma visão de qual que é o objetivo e quais são as chaves, né? Como a gente vai alcançar aquele objetivo. Então, eu acho que é extremamente importante ali para essa pessoa ter essa habilidade de negociação, né? Então, e ela conseguir mostrar tanto para as pessoas que vão trabalhar naquilo, né? Conseguir motivá-las, quanto mostrar para os stakeholders ali que aquele de fato é o melhor caminho, né? Então, tem um pouquinho daquele quê de convencer, né? De mostrar os dados. Muitas vezes os dados falam por si só, mas você precisa sempre montar eles ali de acordo, né? Ou a favor do que você de fato vai executar. Então, tem essas duas vertentes aí também que são muito importantes. Tanto motivar o time ali, todo mundo que vai trabalhar naquele objetivo, naquela feature, naquele desenvolvimento, quanto os stakeholders que estão ali e querem ver o melhor resultado no final do dia. Olha, até é legal nesse ponto que a Cá falou, só queria só colocar um último adendo, que inclusive faz parte de um dos mitos e verdades que a gente tem na nossa profissão, porque motivar não significa mandar. Assim, nossa profissão, a gente não é chefe de ninguém. Inclusive, cara, tem tanta confusão com relação a isso, porque muita gente, inclusive, vai parar, inclusive, em tribunais, cara, pra você ter noção. É sério, porque assim, quando você tem uma relação de liderança, você é um cargo de confiança e tem aplicável todas as regras de cargo de confiança. Nós não somos cargo de confiança. Nós somos peão como qualquer um outro dentro da empresa. Mas a liderança, e a gente exerce um certo poder de influência
E um tipo de liderança que é conhecido como liderança indireta. Ou seja, eu não respondo pelo teu ponto, não respondo pelas tuas férias, você não me obedece, mas eu coordeno aquilo que você vai fazer. Por causa que eu domino a ponte entre o negócio, o cliente, as áreas internas e a tecnologia. Você é o cara que realmente vai decidir tudo isso, mas você não manda em ninguém. Não existe o meu time, né? A gente vê muita gente falando, o meu time, Na verdade, é só o intermediário aí, né? Isso. A gente é um intermediário. Pra fazer a conta. Desculpa, Furlane, pode concluir aí. Não, pode falar. Não, o que eu ia comentar aqui é com relação a... Quando você comentou, né, que não tem, na verdade... corta aí rapidinho. Quantos minutos estamos? 12h38. Falta 13 minutos para encerrar a chamada, tá? Nossa, e teve uma hora que o Júlio passou pelado aqui atrás. Não, sem camiseta. A gente faz uns cortes nessa edição. Tá. Eu não sei se eu consigo fazer corte disso, tá? Não, a gente vai ter que cortar uma parte da fala. Tá, da fala, beleza. Corta e volta. Só colocar um preto de escova o líquido, passou pelado e acabou. Também. Mas, basicamente, o que eu queria comentar aquela hora, Dani, era com relação ao nosso curso também trazer... Isso tá me faltando na memória. Como que a gente fala? Quando a gente quer aperfeiçoar uma pessoa que já tá na área e que quer se aperfeiçoar, porque quando você falou, deu um tom de que é só pro peãozão lá. Então, quem tá começando mesmo na área. Mas a ideia é que a gente atinja também não só quem tá começando. Não é aperfeiçoar. A gente tinha usado aperfeiçoar, né? Mas... aprimorar, desenvolver... O que eu queria trazer era essa visão, que no curso também, quem já tá na área também pode fazer para aperfeiçoar, aprimorar ali o... A gente pode falar que isso é constante, né? E, inclusive, quem tá na área precisa... Sim. Vocês querem abrir a nova sala, velho? Porque eu tô preocupado com esse negócio que cair. Querem aproveitar? Acho assim, pra galera entender um pouco de como é o podcast, não precisa ser longo, na verdade, assim, mas para deixar claro para as pessoas, né, que tá buscando essa área, saber um pouco do nosso trabalho, que vocês estão aí para ajudar essas pessoas. No caso, se a gente falou em desenvolvimento e habilidade, e vocês estão aí para dar esse caminho para elas, esse direcionamento, para elas não entrar na área simplesmente conseguir uma vaga porque se formou e agora tem que ir pro mercado, entendeu? Mas assim, vocês vão estar ajudando ela a ter algumas ferramentas e já entendendo de alguns comportamentos que ela precisa chegar. Eu acho que foi muito importante, né, se prolongar, e eu acho que o tempo de para elas absorver fica melhor. E temas e já dando gancho para tema de outros assuntos. Hoje a gente vocês falaram mais eu fiz a pergunta mais de iniciante, mas como começar. A gente vai falar dos avançados também. A gente não esqueceu dos avançados, né? Que o curso também proporciona isso, né? Que eu acompanho vocês. Os avançados que já acham às vezes também que está pronto para o mercado, mas sempre aparece uma novidade dentro da empresa, sempre aparece um comportamento da empresa novo, quanto das pessoas, quanto do próprio lugar onde você vai trabalhar, né? E o que vocês acham? Boa. Então vamos então continuar aqui mesmo. Acho que é rapidinho, a gente já encerra. Tá bom. Vou continuar de onde eu parei. Vamos lá. Vamos tentar. Então, Furlane, desculpa te interromper, mas a ideia aqui era trazer também, agregando no que o Dani falou, que o curso ele também vai ser para pessoas que já estão na área, né? Então, isso é algo vivo, inclusive, né? É um negócio que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Então, se for uma pessoa que já está na área, mas que tenha curiosidade ali de saber, até porque esse mundo ágil aí também, as coisas mudam rapidamente, né? A gente já viu até novas nomenclaturas surgindo. Antes era só o PO, aí agora tem o APM, o GPM. É uma sopa de letrinhas que a gente também vai falar bastante sobre isso. E é algo que é contínuo, né? Então, a gente fala muito ali da melhoria contínua e a gente entende que aqui na área de produtos não é diferente. Então, a pessoa que também já está na área,
mas quer se aperfeiçoar, quer entender ali também quais são as melhores práticas do mercado, se atualizar, a gente também vai trazer atualizações aí, sempre que possível, né, Dani? Com certeza. A nossa área muda demais. Não só novos gurus surgem todos os dias, mas novas teorias, novas ferramentas. E até dando um spoiler, gente, do porquê que a gente faz isso, eu e a Karen somos muito pesquisadores ainda na área. A gente estuda demais o tema, somos teóricos também nessa área de produtos, então a gente leva isso como missão, então, de sempre se manter atualizado. Então o que a gente quer fazer é trazer para vocês as ferramentas mais atuais que a gente tem. E vai passar o tempo, cara. Se você parou de estudar, vai passar. Você vai acabar de algum momento ficar um pouco desatualizado e tá tudo bem. Acho que é comum da vida. Mas confia na gente, né? Quem sabe daqui a pouco o ágil vai virar o antigo waterfall e novas coisas vão aparecer, novas ferramentas aí. Então a gente tem que estar sempre atualizado. Já pensou, gente? Só pra vocês terem noção, o ágil tá fazendo 23 anos, tá? Então não é uma criança, mas já é uma criança adolescente, já jovem adulto, e inclusive tá vendo se realmente funciona no mercado. Então, realmente, daqui a pouco, pode ser que a gente esteja falando da morte do ágil. Meu Deus, polêmica. Polêmica, isso daí, assuntos para o próximo episódio. Isso, já deixou o spoiler aí. E para quem for ouvir, fala aí as redes sociais de vocês. Dos produteiros, para a galera saber aí, começar a acompanhar, compartilhar esse podcast aí, porque quanto mais as áreas for se unir, melhor, entendeu? Não deixar as pessoas ver navio e procurar qualquer coisa, entendeu? Show! Claro. Bom, sigam a gente no Instagram, os Los Produteiros. A gente tem também a página do Productcast, né? A ideia é que a gente lance todo o podcast também na página dos Los Produteiros, mas aqueles interessados em acompanhar só o podcast, pode seguir lá também. Bom, a gente vai deixar aqui disponível o link, né, do curso, então para quem tiver interessado, pode acessar lá. Se tiver dúvidas, a gente também fica à total disposição. Dani, quer acrescentar alguma coisa aí? Não, a gente... YouTube, né? Tem YouTube também lá do Los Produteiros, a gente também está presente no LinkedIn, fazendo compartilhamentos também. Então... Rede super importante para esse mercado, gente. Se vocês não têm o LinkedIn ainda, façam. E aí a gente também é uma outra vertente aí que a gente, Furlane, consegue apoiar aí também na área de produtos. E o que eu acho que é importante a gente trazer, Dani, que hoje no LinkedIn a gente já tem mais de 7 mil vagas oportunidades, né, só nessa área. Então é importante ter ali o seu cadastro e o que precisar pode contar com a gente. Não só isso, né, cara? Um salário alto também, viu? O júnior começaram com em torno mais ou menos de 20 mil olha só, gente, já pensou um júnior com 20 mil reais? Aí não dá, né? Aí não dá. E a gerência e por aí, né? Mas aí a gente tá falando de um cara que vai ganhar mais ou menos em torno de 5 mil e um especialista pode bater 25. Um grande especialista em produtos pode chegar a 20 muito fácil. É isso aí. Mas é importante, né, Furlane, como a gente tá falando aqui também de carreira e tudo mais, a gente tem ali, indo para a parte de gestão de pessoas e liderança também, a pessoa que sai do especialista, vai para uma coordenação, para uma gerência, superintendência, então o céu é o limite. Exatamente, galera. É importante. Acho que o principal de todas as áreas, cuide do seu comportamento que você vai ter sucesso. Fica a dica aí. Show, arrasou. Gente, é isso aí, galera. Acabou, né? Acabou. Já deu o nosso tempo, galera. E mais aí, ó. Aqui é só spoiler. O curso já tá liberado para algumas pessoas. A gente tá com desconto especial aí para você que quer iniciar a área. Então não deixe para depois o que você pode fazer agora. Quanto antes você começa a se desenvolver, você vai ter um passo à frente de várias pessoas. Então não deixe. E são poucas vagas aí com esse desconto, tá? É um desconto aí ótimo, especial, é um valor simbólico pelo que você vai aprender. Eu acho que se você gasta com tênis de R$400, 500, 1.000 numa viagem, você pode investir no seu conhecimento para você ter isso com mais facilidade.
Então não deixe para depois, as vagas estão acabando. Compartilha esse vídeo aí com um amigo que tem essa área, com todas as pessoas, família, com todo mundo. Eu acho que todo mundo deve crescer junto e o conhecimento é agora, não é depois não, galera. Show. Eu só queria falar uma coisa que a gente esqueceu, o Spotify, gente. Estamos no Spotify. Quem quer só escutar a gente, não quer ver nosso rostinho lindo aqui, a gente tá lá também. Pode acompanhar durante, sei lá, o trânsito, enfim, vai escutando a gente, que a gente tá disponível lá também no Spotify.